Olá, eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café. E no vídeo de hoje nós temos uma lista de leituras complementares para você que está acompanhando Lendo Dante ou está lendo a Divina Comédia. São leituras que vão te ajudar no processo de leitura da Divina Comédia. Eu separei alguns livros que me ajudam, que me ajudaram, enfim, são leituras complementares à leitura da Divina Comédia, como eu disse. E são livros interessantes para você ter à mão aí durante a sua leitura. Então, vamos lá. Mas antes, se inscreve aqui no canal, clique em gostei e ativa o sininho para receber as notificações, porque tem vídeos segunda, quarta e sexta aqui neste canal. Então vamos lá. Primeiro, uma leitura que eu falo muito sobre ela, eu recomendo muito todo mundo que me pergunta sobre uma biografia sobre Dante, enfim, eu recomendo ela, que é essa aqui, Dante, da Barbara Reynolds. O poeta, o pensador, o político e o homem. Esse livro é, assim, uma das leituras fundamentais, porque é das melhores biografias que a gente tem sobre Dante, enfim, atualmente e traduzida no português. A Barbara Reynolds é uma estudiosa sobre Dante, aqui ela vai a fundo na vida do Dante para passar um pouco pra gente sobre isso, contar histórias, desmistificar histórias. É uma leitura essencial para quem tá lendo Dante, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a Divina Comédia. Eu gosto muito dessa leitura e eu mais do que recomendo. Enfim, eu sempre falo sobre ela, eu acho que é uma leitura, assim, imprescindível para quem quer. Porém, eu sei que esse livro é caro, eu acho que ele tá custando uns 100 e pouco. E eu não sei, eu acho que não tem versão digital, é só versão física. Porém, eu recomendo que vocês esperem aí o corona passar, a quarentena, e tentem buscar em sebos, porque eu comprei esse livro aqui por menos de... foi 35, eu acho, algo assim. Eu comprei ele num sebo e novinho. Então, eu acho que essas leituras são leituras que você vai encontrar, né? São livros que você vai encontrar melhor e com preço mais barato em sebos. E assim, não compre o primeiro que você olhar. Pesquise várias vezes, porque você vai encontrar preços bem diferentes. Então, fica aí a minha recomendação. De biografia, nós temos Dante, da Barbara Reynolds. Mas existem outras, e eu sei, eu dei uma olhadinha na Amazon antes. Estão um pouco difíceis de serem encontradas, até porque é livro físico e tal. Mas, vamos lá. Eu tenho essa aqui, que eu vou só mostrar, mas eu sei que é meio impossível de encontrar ela. Eu achei ela em um sebo, se chama Dante Vivo. É uma biografia do Giovanni Papini, só que ela é em espanhol, essa edição aqui que eu tenho, tá? Então, também eu sei. Mas ela é uma biografia que aborda algumas coisas diferentes, como Dante em relação às crianças, a crueldade de Dante, enfim. Eu paguei quinzão nela, uma edição que eu comprei, eu juro, mais pela capa do que pelo conteúdo. Eu acabei lendo algumas coisas dele depois de pegar o livro, mas eu achei tão linda que eu falei, vou levar pra casa, mesmo sendo em espanhol, eu consigo ler, eu me viro. Mas assim, eu acho que qualquer biografia que você encontrar, tem uma no Kindle que eu acho que é mais baratinha, que é O Essencial sobre Dante Alighieri. Eu vou deixar a capa aqui, mas é uma leitura um pouco mais fácil de ser encontrada. Também é uma biografia sobre Dante, também tem conteúdo que é importante. Eu acho que todo conteúdo que te traga um contexto histórico, então toda biografia que você puder ler, é interessante. A gente tem esse aqui, que é Por que Ler Dante, do Eduardo Sterzi, que, enfim, vai falar um pouquinho da importância de você ler a Divina Comédia, por que é importante, enfim, por que você deveria ler. É um livro complementar muito interessante, enfim, fala sobre a Divina Comédia. A gente tem essa aqui também, que é uma biografia, são breves biografias, é uma série de livros e tem sobre Dante também, e sobre Joana d'Arc, enfim, é uma série. E aqui a gente também tem mais conteúdo sobre Dante. Aqui até tem algumas marcações minhas, faz tempo que eu não revisito esse livro. Enfim, tenho que voltar para ele para dar mais uma olhada. Outra leitura complementar são os próprios livros do Dante, que eu mais do que recomendo. Já falei sobre... tem um vídeo só sobre eles por aqui. Mas, às vezes me perguntam onde encontrar o Vida Nova. Você tem o Vida Nova dentro desse livro aqui, que é Retrato do Amor Quando Jovem. E aqui tem Shakespeare, Dante, Sheridan, Goethe, enfim. Mas tem a Vida Nova, acho que é o primeiro livro, inclusive. E a Vida Nova é um livro muito interessante para você conhecer um pouco mais sobre Dante, porque ele traz a poesia, o poema dele, e ele explica aquilo. Ele é um crítico literário dele mesmo, então eu acho muito interessante.
Esse livro é da Companhia das Letras e ele não é difícil de achar. Outro livro muito interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a Divina Comédia, quer ler um pouquinho mais sobre Dante e entender, é Os 9 Ensaios Dantescos, do Borges. Borges era apaixonado pela Divina Comédia, que tá tudo marcado, vocês podem ver. Ele era um apaixonado por Dante, ele gostava muito da obra do Dante. E esses ensaios que ele fez sobre a Divina Comédia são apaixonantes, gente. Enfim, vale muito a pena ler esse livro. É tipo pequenininho, é isso aqui só sobre Dante. O resto é sobre a memória de Shakespeare. Mas vale muito a pena a leitura. E, enfim, companhia também é mais fácil de encontrar, vocês encontram mais facilmente. Assim, não é obrigatório que você leia esses livros para você entender a Divina Comédia, para você ler a Divina Comédia, enfim. Mas são leituras complementares, leituras que te ajudam, que vão te esclarecer em alguns momentos, que vão te auxiliar enquanto, às vezes, sei lá, numa dúvida que eu não cheguei, que eu não fui com Lendo Dante. Aí a gente tem alguns... eu falo que Dante é muito bom para você encontrar em sebos. Por quê? Vocês vão ver que a maioria dos livros que eu tenho sobre Dante, todos eles são, assim, edições bem antiguinhas. Agora que a gente tá tendo algumas outras edições novas, tipo Convívio, né, que é o Banquete. A gente até tem uma outra edição que tá lançando. Mas a gente não tinha edição nova, então você tinha aqui em sebos. Aqui eu tenho o da monarquia. É um ensaio do Dante sobre a monarquia, enfim, os poderes. É muito interessante. Se você quer entender um pouquinho mais sobre cada obra do Dante, eu recomendo que você clique aqui em cima e vá até o vídeo onde eu explico cada uma. Outra leitura complementar muito interessante é esse aqui. Ele é mais um livro de consulta do que uma leitura complementar, que é Dicionário Biográfico de Personagens Dantescos. Esse livro, ele é um dicionário dos personagens que aparecem na Divina Comédia. Então é muito interessante você ter. Eu achei por acaso esse livro, eu nem sabia que ele existia, mas procurando livros sobre Dante, buscando coisas, eu encontrei ele e foi uma grata surpresa, porque ele é estilo dicionário mesmo, gente. Você vai encontrar os nomes, você vai buscar ali e ele vai te dar o que é aquela pessoa, enfim, quando que ela viveu, quando que ela nasceu, quando que ela morreu, enfim, onde ela aparece na Divina Comédia. É bem interessante para você, enfim, que não tem um conhecimento muito grande da história, porque, como eu disse, Dante é um livro, né, a Divina Comédia é um livro político, ele vai citar muita gente que existiu, muita gente que, enfim, para você compreender, às vezes, uma piada até que o Dante quer passar, é importante você conhecer essas pessoas, saber quem foi. Claro, você não precisa saber tudo de cor, então por isso que essas leituras ajudam e te ajudam a compreender um pouquinho melhor a Divina Comédia. Outra leitura interessante é esse 9 cartas sobre a Divina Comédia do Marco Lucchesi. Aqui você vai ter bastante ilustração, fotos, enfim, né, quadros e referências. E é bem interessante também como leitura complementar para você que quer ir mais a fundo na Divina Comédia. Todas essas leituras, leituras que você consegue encontrar em português. São livros do Dante, livros que falam sobre ele. Mas se você quer ler a Divina Comédia e conhece um pouquinho de italiano, eu super recomendo que você vá atrás de livros de estudiosos italianos sobre Dante, porque tem muito conteúdo, assim, muito mesmo em italiano. Infelizmente a gente não tem tanto em português. Em inglês tem bastante também. Mas eu acabo caindo mais nos italianos, porque em inglês eu não leio muito bem, eu demoro muito, e aí o Lendo Dante ia ter, sei lá, 20 anos a gente não ia terminar o Purgatório ainda. Mas são livros que, enfim, tem bastante conteúdo. Eu tô lendo um, por exemplo, que se chama... eu já comentei sobre ele no vídeo anterior, mas é Virgílio, La nozione di maestro nella obra di Dante. Tô lendo outra que é Dante gli Ebrei. Enfim... Tô lendo vários livros sobre esse conteúdo, sobre leituras complementares de pessoas que estudaram mais e conhecem mais a fundo. Enfim, eu tô indo atrás realmente de conteúdo para poder fazer um Lendo Dante mais interessante, enfim, com mais conteúdo e que seja uma obra que eu me orgulhe também, né, desses vídeos que eu tô fazendo. Então, fica aí a dica das leituras complementares. Tem muito livro para você ler, enquanto o Lendo Dante não sai, você não pode continuar a sua leitura da Divina Comédia. Então, é isso. Essas são as dicas de leituras complementares. Eu vou deixar os links das que eu achar aqui no box de descrição, inclusive as em italiano.
E é isso. Temos aí uma enciclopédia de livros sobre Dante, leituras complementares da Divina Comédia que vão te ajudar. Então é isso. Um beijo grande e até a próxima.